Plantão de polícia. Pais de bebê assassinados são presos. No final da tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil prendeu os pais do bebê de 3 meses que morreu em Andradas. Eles são suspeitos de homicídio. O corpo da criança foi enterrado em Santo Antônio do Jardim. Segundo o boletim de ocorrência, os pais do menino relataram que acionaram o SAMU por volta de 1h30 da madrugada de ontem, depois de perceber que ele não estava respirando. O bebê foi levado para o pronto atendimento municipal, onde o óbito foi constatado e o corpo liberado para a família realizar o velório e o sepultamento. Porém, no necrotério, o agente funerário Leandro Henrique Antonieto percebeu hematomas na cabeça e no rosto da criança e chamou funcionários da Santa Casa. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista que o Leandro concedeu à EPTV Sul de Minas. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tinha uns roxos perto da testa, uma tominha na cabeça, tinha uns roxos. Eu acionei a Santa Casa. Aí a Santa Casa foi lá, constatou mesmo que tinha algumas lesões, aí chamaram os médicos. Os médicos olharam, por via das dúvidas, e encaminharam por ML. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e ouviu dos pais do menino que ele foi encontrado desacordado no berço. Disseram ainda que há poucos dias que um pente quebrou no momento em que a mãe penteava o cabelo do filho, o que teria causado um pequeno ferimento na cabeça dele. O médico de plantão informou à polícia que, após o menino ser socorrido pelo SAMU, a equipe médica tentou reanimá-lo no pronto atendimento e que ele não percebeu lesões no corpo da vítima. O bebê foi levado para o IML de Poços de Caldas, onde os médicos fizeram a perícia. Enquanto isso, os pais permaneceram na delegacia prestando depoimento. A jornalista Rosângela Granato, do jornal Andradas Hoje Regional, esteve no IML de Poços de Caldas, onde conversou com o perito Cabral, que confirmou que a morte aconteceu em decorrência das agressões sofridas pelo menino. Confira. A causa da morte foi múltiplas fraturas dos arcos costais e traumatismo múltiplo também. A criança, seguramente ela foi vítima de maus tratos e sofreu uma lesão contundente, uma lesão bem severa mesmo, nos arcos costais, no pulmão e na cabeça, no crânio. Foi um caso difícil porque a criança tinha passado por um socorro, pelo socorrista, e o socorrista, ao socorrer, pode também já pega a pessoa sem vida, então para poder retornar à vida poderia causar algumas lesões, mas é incompatível com as lesões de socorrista. O médico que fez a necrópsia, ele consultou os médicos, consultou os anais da medicina mesmo, demorou para poder ponderar de que realmente trata-se de homicídio. A criança foi vítima de morte violenta. Com esta informação, os pais da criança foram presos em flagrante, suspeitos de terem cometido as agressões que resultaram no homicídio. Agora há pouco, o delegado da Polícia Civil de Andradas, o Dr. Fabiano Mazzaroto Gonçalves, e a delegada a doutora Michele Rocha receberam a imprensa para uma entrevista coletiva, onde forneceram outros detalhes sobre a prisão dos pais do menino. Vamos ouvir primeiro o doutor Fabiano e depois a doutora Michele. Ontem pela manhã nós fomos acionados pela Polícia Militar com a notícia de que havia dado entrada no hospital no decorrer da madrugada uma criança de apenas 3 meses de idade e que em seu corpo havia algumas marcas que seriam compatíveis com lesões corporais. Diante dessas informações, a gente já de forma imediata requisitou o encaminhamento do féretro para o IML para que fosse realizado o exame de necropsia. E paralelamente nós já custodiamos os pais para que fosse iniciado o procedimento investigatório. Outras pessoas foram ouvidas, a exemplo do responsável pelo serviço fúnebre, que teve o primeiro contato com a criança, e tivemos diálogo constante com o pessoal do IML no decorrer dessa investigação.
Os interrogatórios policiais demandaram um longo tempo, né? E durante o interrogatório policial da mãe da criança, que foi presidido pela doutora Michele, a gente conseguiu as informações acerca da autoria da conduta criminosa. O pai em nenhum momento acusa ela, inclusive o pai também demonstrou uma frieza incomum, né, na situação de um filho morto. Ele nega veementemente as agressões, inclusive ele teve uma mudança de personalidade no momento em que nós imputamos a ele a conduta criminosa, entendeu? E ele muito frio, a mãe também muito fria, e a todo momento tentando proteger, entre aspas, a conduta criminosa do pai, o que nos chamou muita atenção e nos causou até certo espanto. As agressões eram tão graves, que acredito que a medicina não teria condições de salvar, infelizmente, essa criança. Eles foram acionados, o SAMU no primeiro momento, foram até o local, prestaram o primeiro atendimento, removeram a criança até a Santa Casa, foi feito também o atendimento na Santa Casa, no sentido de salvar essa criança, e posteriormente entra numa fase administrativa, tá? Então, qual que é o intuito do nosso inquérito? Apurar a conduta dos criminosos, que são os pais, e a materialidade do fato. Então, causas administrativas serão apuradas posteriormente, até mesmo pela Santa Casa. Se houver, vai ser um procedimento administrativo, né? Com relação ao agente ter visto e não ter dado nada, entre aspas, no futuro, isso a gente entra no campo do si, né? Mas lembrando que se fôssemos comunicados e a criança já estivesse enterrada, nós teríamos a possibilidade de fazer a exumação do cadáver e constatar as lesões e teria possivelmente o mesmo desfecho que está tendo. Tivemos contato há pouco mais de 24 horas do caso, né? E ainda na tarde de ontem a gente já conseguiu delimitar a autoria. Uma equipe de policiais foi à casa preliminarmente para recolher alguns materiais e trazer até nós. Agora, a gente tem 10 dias para finalizar esse inquérito. Então, a perícia será acionada, comparecerá ao local. Estamos à espera agora do laudo de necropsia, só para confirmar o que nós já sabemos, porque mantivemos conversas constantes com o médico legista no momento da necropsia, que foi o que nos propiciou a lavrar o auto de prisão em flagrante delito dos pais e prendê-los. A negligência eu entenderia se ocorresse uma omissão de socorro, o que não aconteceu. Foram envidados todos os esforços necessários para que essa criança sobrevivesse. A partir do momento que a criança entra em óbito, entra numa fase administrativa. Num primeiro momento administrativo. A gente não descarta nenhuma outra possibilidade. Mas no momento, o nosso inquérito policial é a respeito da conduta, da autoria do crime de homicídio, podendo também desembocar em maus tratos anteriores e materialidade do fato. Então, isso será apurado posteriormente, a conduta. Nós vamos ouvir os médicos, o atendente do SAMU, o médico que prestou o socorro no hospital. Então, tudo ainda está em aberto. A gente não delimitou ainda 100% a autoria criminosa, né? Como nós já falamos, a gente tem 10 dias ainda para concluir esse inquérito. As condutas podem ser variadas: homicídio, homicídio qualificado, os maus tratos por parte dos pais. E em se confirmando a versão da mãe de que ela não perpetrou nenhuma ação com relação à criança, mesmo assim ela responde pela omissão, porque ela é garante, ela é a mãe, ela tinha a obrigação de impedir que o pai perpetrasse essas agressões covardes contra uma criança de 3 meses. Vamos ouvir agora a doutora Michele Rocha. Nós tínhamos a informação inicial que poderia ter ocorrido um crime, né? Tendo aquele bebê de 3 meses como vítima. Mas a gente precisava de provas, né? E a primeira delas foi a confirmação, ainda que informal, sem o laudo, né, por parte do IML, por volta da hora do almoço, de que, de fato, a criança teria marca de agressão no corpo.
A partir daí, nós começamos a ouvir o casal, que são os pais da criança, né? Ouvimos separadamente os dois, o pai e a mãe. O pai teria negado qualquer forma de agressão no filho, né? Teria refutado veementemente qualquer possibilidade de ter agredido o filho. E a mãe, por sua vez, após muita insistência por parte dos policiais que acompanharam a oitiva, eu, o Dr. Fabiano, o escrivão de polícia, mais investigador, enfim, ela acabou atribuindo as lesões corporais na criança às agressões que o pai teria perpetrado. Segundo ela disse que a criança teria sido agredida das 7h30, das 19h30 aproximadamente, na data de terça-feira, até aproximadamente às 21 horas. Então foram 2 horas de agressões das mais variadas, segundo ela, que vai de tapas no rosto, joelhadas no abdômen e, enfim, que acabaram ocasionando a morte por politraumatismo dessa criança. Ela tentou se eximir de qualquer culpa, alegando que ela pessoalmente não teria provocado nenhum tipo de lesão na criança. Ela atribui o tempo inteiro ao pai, como que o pai tivesse praticado sozinho e ela tivesse simplesmente assistido e tentado, segundo ela, impedir. Segundo ela dizia a todo momento para o pai devolver a criança e parar, e que ele cessasse com as agressões, mas ela não teria sido atendida. Segundo ela, após cessar as agressões, a criança foi colocada para dormir e como era hábito dessa criança acordar durante a madrugada para mamar, chorando, ela teria estranhado o fato de que essa criança não teria acordado. E aí ela teria ido ver o que tinha acontecido e ela percebeu que a criança estaria respirando de uma forma mais tênue. E o coração estaria batendo também de uma forma mais fraca. Acionaram o SAMU, receberam orientações sobre massagem cardíaca, teriam feito inclusive as massagens cardíacas na criança, ainda em casa, e em seguida o SAMU socorreu a criança e acabou levando para o hospital, onde a criança acabou falecendo. Olha, a mãe diz que ele não bebia. A questão é a seguinte, vai ser melhor apurado agora no inquérito que está sendo presidido pelo Dr. Fabiano, mas tudo indica que essa criança, ela já vinha sendo vítima de maus tratos, já há algum tempo, né? Nós precisamos do laudo para confirmar a existência de lesões antigas e tudo mais, né? Mas tudo indica que sim. E esse questionamento nós fizemos a ela também, qual seria o motivo. E segundo ela, a criança chorava muito, porque a criança tinha muita dor abdominal, que é o comum, né? Absolutamente comum, uma criança de 3 meses, mas segundo ela, ele teria se estressado, palavras dela, com o choro contínuo da criança. A gente já tem conhecimento que o Conselho Tutelar realmente compareceu no local, apurou, inclusive no mesmo dia que teria aportado uma denúncia no Conselho Tutelar, as conselheiras compareceram até a residência. Só que uma coisa que nós percebemos, que nós já podemos adiantar para vocês, é que é um casal, e a mãe, o pai eu não tive contato, mas a mãe é de uma personalidade extremamente dissimulada, né? Então não nos causaria nenhum espanto que o Conselho Tutelar tivesse de fato comparecido no local e não tivesse detectado de imediato que alguma coisa estivesse errada. Porque havia sim uma aparência de normalidade. Ela é uma pessoa assim, nós passamos uma tarde toda ali com ela para ela confirmar o que havia acontecido e ainda o fez de uma forma fria e sem demonstrar nenhum tipo de sentimento ou arrependimento, ou, enfim. Até aqui a doutora Michele Rocha, delegada, antes dela, o doutor Fabiano Mazarotto Gonçalves, delegado, falando sobre essa situação. Nós ouvimos também aí o Leandro Henrique, não é? Um áudio que ele
Ele concedeu uma entrevista para a IPTV Sul de Minas. Hoje ele não pôde estar aqui presente em nossos estúdios, talvez amanhã. E também o perito Cabral, do IML de Poços de Caldas, que conversou com a Rosângela Granato. Olha, a gente quer destacar, né, duas coisas. Primeiro, a perspicácia do Leandro, que é o agente funerário, não é, que acabou percebendo ali as lesões. Isso é notável, então ele merece realmente todos os agradecimentos e os elogios. Eu não sei ainda quem é o médico que atendeu essa criança, né? A polícia ainda não passou para a imprensa essa informação. Por quê? Porque precisa se apurar. Nós percebemos pelas redes sociais que o médico ele está sendo realmente julgado pela população, que acredita que ele teria ali a obrigação de ter percebido as lesões, não é? Eu conversei com um profissional de saúde de Andradas que me disse o seguinte: falou, Sandro, às vezes as lesões elas não são perceptíveis no calor do momento. O corpo está quente, tem uma série de situações, e depois que entra em óbito, passa 1, 2, 3 horas, aquelas lesões se tornam mais perceptíveis. Então essa é uma explicação. Mesmo o médico olhando ali no calor do momento, ele não percebeu nada. O que foi percebido depois por alguém que tem experiência, não é, que é o caso do Leandro, 17 anos trabalhando aí com cadáveres, a palavra assusta um pouco, mas é essa, não é? Trabalhando há 17 anos com cadáveres, e ele percebeu. Então, eu sugiro para você, ouvinte da Rádio Vinícola, cautela, tá bom? Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Se houve algum tipo de omissão, de imperícia por parte do médico, a justiça, de uma maneira correta, vai chegar a essa conclusão. E se não houve também, se essa explicação que me foi dada por uma pessoa que trabalha na área médica, se essa explicação fizer sentido também, então a gente consegue compreender por que o médico e os outros ali socorristas do SAMU não perceberam nada de diferente no que se refere à saúde física da criança. Tá bom?